Palmeiras 2, Ceará 1, 3 pontos importantíssimos para a continuidade do Brasileirão, mas uma performance mais uma vez abaixo da crítica. Bom, Palmeiras começa o jogo muito mal, mais uma vez repete a escalação contra o Corinthians, e os problemas praticamente são os mesmos, né? Falta de intensidade, falta de aproximação, falta de triangulação, falta de gente no meio, falta de jogada passando pelo meio, falta de criatividade dos jogadores também, né? E eu não estou criticando os jogadores, isso é questão de esquema. Um time mole em campo, sem cabeça, parece, para jogar. E o primeiro tempo para mim foi bastante assustador, para ser bem sincero. Fazia tempo que eu não via um primeiro tempo tão ruim, a ponto de eu repensar se era o caso do Abel chegar ao fim da temporada. A gente vai precisar entender como que isso vai se dar nos próximos jogos, entender como está a recuperação desse time após a derrota no derby. A gente teve vaias da torcida organizada, vaias das vaias pela central mais alienada do que nunca, né? Como se a torcida não tivesse o direito de criticar, né, de cobrar o time. Mas a gente já conversou muito sobre a questão extracampo, eu quero hoje focar no jogo, até para não ficar um vídeo desnecessariamente grande, né? Tem coisas importantes para serem pontuadas, mas não é um jogo tão relevante do ponto de vista tático, né? De todo modo, o Palmeiras volta para o segundo tempo, volta muito mal, mais uma vez, não consegue fazer pressão nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, não consegue trazer nada de importante para o jogo, toma um gol num chute de fora da área, e aí isso passa também um pouco pela má fase do Everton, né? Os jogadores adversários se sentem bastante confortáveis em arriscar de fora da área. O Everton toma um gol, que não foi culpa dele, foi um belo chute, né? E o Ceará tem ainda duas chances claríssimas de gol com Pedro Raul, não fez, um pouquinho mais de qualidade, o Palmeiras teria sido aniquilado ali na primeira meia hora do segundo tempo. Não fez, teve um pênalti, de uma jogada que não foi nada construída, é uma bola rebatida que bate na mão do jogador do Ceará, é um pênalti meio trágico, né? Mas é o tipo de pênalti que tem que ser marcado dada a determinação atual da FIFA. Então o Palmeiras, o Flaco bate muito bem o pênalti e coloca o Palmeiras de novo no jogo, e 5 minutos depois o Vitor Roque faz o segundo gol. Méritos do Palmeiras para a virada do jogo? Eu diria que muito pouco. A gente precisa entender que, assim como virou contra o Fluminense, né, o Palmeiras virou contra o Ceará. Jogou para virar? O Palmeiras mereceu a vitória? Ao meu ver, não. O Ceará criou para fazer mais gols do que o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras praticamente não criou. O Palmeiras ganhou um pênalti ali, numa infelicidade da zaga do Ceará. E o segundo gol, de fato, foi uma jogada construída. O Palmeiras depois começou a explorar um pouquinho as costas da zaga do Ceará, infelizmente sempre impedido ali. O Vitor Roque precisa entender um pouco melhor o momento ali, né, de sair para correr. Conseguiu explorar as costas da zaga e virou o jogo. Ceará, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria acabado com o jogo em 30 minutos, como eu falei. Mas tem algumas questões importantes, né? A gente já vai para o campinho, mas que eu acho que são mais relevantes do que qualquer outra coisa. Palmeiras sai perdendo o jogo. Diferente do Corinthians, o que o Abel faz? Coloca o Flaco Lopes, mas não tira o Vitor Roque. Né? Quem diria que daria certo, que você teria mais volume ofensivo se você colocasse 2 atacantes e povoasse o meio de campo, porque também não adianta colocar só atacante, como muitas vezes o Abel faz, né? Então o Abel tira o Sousa e tira o Facundo, coloca o Flaco Lopes e o Felipe Anderson. O que isso dá para o time? Né? Por que o Palmeiras, ainda que não tenha conseguido construir grandes coisas, teve mais volume ofensivo a partir desse momento? Porque primeiro, você coloca um meia que centraliza a bola, ao invés do Sousa, que é um jogador que vai dar mais profundidade ao campo, que é o Felipe Anderson, e você coloca um segundo atacante, o Flaco Lopes, que vai fazer uma partida muito interessante, vai colocar a bola em profundidade para o Vitor Roque várias vezes, né? Então, aí fica a pergunta retroativa, né? Por que não fez isso contra o Corinthians? Teve 2 chances para fazer isso, teve no primeiro jogo, teve no segundo. Nos 2 jogos ele tira o Vitor Roque para colocar o Flaco, para fazer chuveirinho na área. E aí hoje fica claro que o Abel sabe fazer outra coisa, sabe fazer diferente. Por que não fez quando era imprescindível que fizesse? A impressão que dá é que o Abel hoje ou ganha assinando ou não ganha. Para ele tá bom não ganhar, desde que ele só quer ganhar se assinar.
Se não for para assinar, ele prefere perder. Essa é a impressão que passa por vezes, né? E aí o Palmeiras vira. E aí chega um segundo ponto que eu acho bastante relevante do ponto de vista narrativo, né, da narrativa do jogo. O Palmeiras vira o jogo, o que o Abel faz? Dobra de lateral. Então o Kelvin, né, na sua estreia pelo Palmeiras, ele estreia como o quê? Como uma dobra de lateral pela direita, Giai e Kelvin. O que mais que eu poderia dizer sobre isso, né? Eu acho que a coisa em si fala por si, né? O Palmeiras, a partir do momento que vira sobre o poderosíssimo Ceará, dobra a lateral. E eu vi ontem, eu acho, um comentário no Twitter, né, de alguém que estava falando que não estava animado com a contratação do Kelvin, justamente porque ele viria para fazer essa dobra de lateral. E é algo que, pessoalmente, eu nem tinha parado para imaginar, né, porque é algo tão inimaginável que se faça, né. E, de fato, o indício é que o Abel quer usar o Kelvin também como dobra de lateral. Ou seja, cada passo que a gente dá para frente parece que a gente dá 2 passos para trás, né? Hoje saiu a notícia do Carlos Miguel, acho um grande goleiro, mas será que vai jogar? Ou será que o Everton vai jogar até o final da temporada? O Everton que hoje fez mais uma partida fraca, né? O gol anulado do Ceará é uma bola totalmente defensável, né? E só para pontuar um destaque individual, né? Um destaque negativo individual, porque destaque positivo individual a gente pode destacar por questão de vontade. Vitor Roque, o próprio Alan quando entra. O Felipe Anderson, acho que ele dá uma qualidade técnica pro time que o time não tem, né? Então, mas um destaque individual negativo, eu não gosto de criticar jogador, mas é que é espantoso como ele é fraco tecnicamente, né? E como ele é ruim em tudo individualmente, né? O Mikael é inacreditável, gente. Não é um jogador pro Palmeiras. Não, é um jogador que desestabiliza a linha defensiva e individualmente, nos confrontos individuais, ele é muito fraco. Né? É impressionante como a leitura pelo Mikael foi errada. E não foi um jogador barato, né? Lembrando. Bom, vamos pro campinho. O resultado vocês sabem, o Palmeiras entrou para jogar da mesma forma como vinha jogando, num 4-2-3-1, que é um pouco misto com 4-3-3 quando joga o Sousa, porque o Sousa é um jogador mais avançado, é mais um atacante, o Facundo é um pouco mais meia, mas também não é um meia tal qual o Felipe Anderson, mas é um jogador mais meia. E eu vejo muita gente criticando o Facundo, e eu ainda peço um pouco de paciência com o Facundo Torres. O Facundo é um jogador técnico, não é um jogador de intensidade, não é um jogador de velocidade, não é um jogador de drible. O Facundo é um jogador de associação. Então, se a gente vai reclamar do Facundo, reclamemos então do projeto. Porque o Palmeiras vende todos os seus pontas, traz jogadores associativos e técnicos com pouca velocidade para um time que vai construir e continua jogando num time reativo, num esquema reativo. Maurício é um jogador de associação, Felipe Anderson é de associação, Facundo Torres é de associação, Flaco Lopes é de associação, né? E aí o Palmeiras vende todos os seus pontos e quer jogar de forma reativa, com velocidade, em profundidade. Não vai dar certo, certo? Então eu não vou criticar o Facundo Torres enquanto o esquema não o privilegiar. Ele já melhorou jogando onde joga. Então a gente percebe que o Palmeiras, por exemplo, hoje não conseguiu fazer um jogo associativo. As únicas associações que a gente tinha era quando na pressão alta o Palmeiras recuperava a bola e aí com mais condensação de jogadores conseguia, por uma aproximação anterior à tomada da bola, fazer associação e triangulação. E quando fazia isso, chegava na área do Ceará. E a gente viu nos jogos que o Palmeiras conseguiu jogar mais pelo meio, que o Facundo Torres conseguiu jogar e foi muito participativo, fez gol, deu assistência. Só que enquanto o Palmeiras lateralizar e aprofundar o campo, o Facundo Torres não vai conseguir jogar. Então eu não vou criticar o jogador que não é afeito a esse tipo de jogo, certo? É a mesma coisa quando a gente joga com o Rafael Veiga de 10 para criar. Não adianta, você vai acabar com o jogador. Ou jogar com o Giai lá na frente, não dá certo. Então, é preciso entender o uso dos jogadores. Por isso que eu falo, o Mikael é um jogador que a gente pode criticar, porque a gente vê que, pontualmente, em disputas individuais que dependem apenas dele, ele vai muito mal. É como se o Facundo, quando ele tivesse as chances que ele tem de fazer o gol, ele chutasse na lua. Aí a gente teria que criticar. Seria um jogador que não sabe chutar. Não é o caso. Ele é um jogador que faz gol, que dá assistência. O Mikael, ele é péssimo em todos os confrontos individuais. Por isso que eu critico ele, independente de qualquer coisa. Não é por acaso que é o Mikael entrar que o Palmeiras começa a tomar mais gol. Porque ele é fraco em questão tática defensivamente. A linha defensiva fica mais frágil com ele. Certo? Então são coisas que a gente pode perceber mesmo com a deficiência tática do time. Bom,
Vamos falar um pouquinho, então, de tática. Como eu falei, é um jogo que não traz tanto, né, pra gente discutir. Como eu falo, eu vou sempre estar aqui no pós-jogo, independente de ser um vídeo grande, né, com muita coisa pra dizer, ou um vídeo curto, porque é importante a gente ter essa regularidade de análise pra gente poder, né, a longo prazo, entender bem qual que é o processo tático de evolução ou de involução do time do Palmeiras, seja nas mãos do Abel, seja na mão de outro treinador. Bom, então vamos lá. Vitor Roque, acho que uma grande partida grande difícil, né? Mas uma boa partida do Vitor Roque, tentou muito, mas a gente vê como ele tem que voltar para buscar essa bola, né? O Sousa, como eu falei, um jogador que joga mais pela lateral, centraliza um pouco, acho talvez a pior partida dele pelo Palmeiras, eu não sei o que vocês acham, né? Não sei se vocês viram o jogo diferentemente de mim, mas eu acho uma partida mais fraca dele, errou cruzamentos, errou passes, errou chute, né? Errou finalização. Maurício, Maurício fez uma partida também mais ou menos, mas não dá pra criticar o Maurício, ao meu ver, porque eu cheguei a ver o Maurício jogando aqui. Eu não vou criticar um meia, um 10 que tem que buscar a bola na linha de zaga. E isso é uma circunstância devida a você atrasar o Aníbal Moreno, né? Então é aquilo que eu falei, quando você atrasa o volante, primeiro volante, você inevitavelmente atrasa todos os seus meias. E aí o Palmeiras vive do quê? De passes longos e de chutão, né? Porque você tem pouca aproximação, pouco povoamento no meio de campo. A gente vê que o Aníbal, ele vai povoar aqui atrás e o Evangelista fica mais à esquerda. O Maurício, ele, como eu falei, né, ele vai chegar aí lá atrás receber essa bola, mas é um jogador que joga um pouquinho mais para cá, né? E o Facundo Torres um pouquinho mais aberto junto com o Giai, certo? Agora, o que a gente viu era justamente esse espaço aqui do meio de campo do Palmeiras não sendo povoado, né? Porque o Maurício, por vezes, tinha que voltar para jogar e por vezes tinha que tentar se aproximar do Facundo Torres para associar, enquanto que o Aníbal Moreno começava mais atrás e o Evangelista ocupava mais esse meio esquerdo. Por quê? Se a gente tem o Sousa, é preciso que alguém ocupe aqui. Por isso que eu acho o time mais equilibrado nesse sistema com o Felipe Anderson do que com o Sousa, porque aí o Felipe Anderson vai ocupar aqui e o Aníbal e o Evangelista conseguem ocupar mais o centro do campo com mais qualidade, com mais presença, né, com mais força, deixando o Maurício ocupar o central ofensivo do campo com mais qualidade, certo? Então, eu acho o Sousa um mau jogador de forma alguma. Contrataria? Não, mais uma vez. Mas não acho um mau jogador. Agora, pro equilíbrio desse sistema de jogo, você ter o Felipe Anderson ali na esquerda e ter o Alan como 8 seria muito mais interessante pelos vários motivos que eu já falei e continuo falando, né? Os problemas que esse sistema que o Abel propôs e que eu acho que tem que testar várias vezes, é claro, talvez não seria o caso contra o Corinthians, obviamente, mas jogos como o de hoje seriam para manter esse sistema e ver quais são as deficiências, tem mostrado o problema do meio ofensivo do Palmeiras, da falta de jogadores para se associar no meio de campo, de modo que o Palmeiras vive de passes longos e que tem uma tendência a se errar mais, e não só. Quanto mais longo é o passe, mais difícil de fazê-lo, e portanto você precisa dominar a bola, olhar, pensar o jogo. É diferente de um jogo associativo em que você consegue fazer uma tabela rápida, certo? E aí quando a gente tem as substituições, né, o Palmeiras é um pouquinho jogando mais para trás, também pelo momento do jogo, né? Mas uma coisa que é sempre interessante perceber, e o que eu falo de como o Felipe Anderson é mal utilizado. Olha a média do Piquerez e olha a média do Felipe Anderson. Então, assim, ele dá qualidade ao time. É óbvio que ele dá qualidade. É um jogador muito técnico. Só que quantas partidas ele vai aguentar jogando aqui? Não dá pra ser. Esse tipo de coisa é absurda, gente. Desculpa, mas é absurda. Olha o mapa de calor do Felipe Anderson. O Felipe Anderson tá fazendo saída de jogo como lateral e o Piquerez jogando de ala. O Alan, que fez, quando pega na bola, acelera, né? Um jogador que, e isso é característica da base, é um jogador muito interessante que precisava estar sendo testado como titular. A insistência no Evangelista, que não está fazendo más partidas, a gente está fazendo dentro do que ele pode trazer, não é justificável quando você tem o Alan dentro do time, né? O Alan que veio jogou bem, ele não foi pro banco porque ele foi mal. Ele foi pro banco dentro de uma sequência de bons jogos. Aí a gente tem o Gomes, né, claro. E o Kelvin, bom, ele não jogou, né? Mas o indício dele entrar com o Gia em campo é um mau indício, né? Eu quero ver como o Abel vai testá-lo mais pra frente. Eu não vou aqui cravar que ele vai ser um ala, né? Mas é um indício, certo? O Ceará, diferente do Mirassol, né? Quando eu falei aqui, é um time razoavelmente organizado,
não é tão organizado contra o Mirassol, e é um time que tecnicamente é tão ruim ou até pior do que o Mirassol. Então é um time que não oferece tanta... não oferece tanta dificuldade ao time do Palmeiras, né? Por isso também a gente precisa entender quão ruim foi a partida do Palmeiras, mesmo com 2-1. E se a gente vai lá para as estatísticas, que eu não vi ainda, eu abri agora com vocês aqui, e a gente tem aqui, né, grandes chances, 2 do Palmeiras e 1 do Ceará. E aí eu vou ter que, não sei se discordar do SofaScore especificamente, né, mas, bom, o Palmeiras teve um pênalti e uma grande chance criada, que foi a do Vitor Roque. O Ceará teve 3, ao meu ver, certo? Então, aqui tá uma, mas o Ceará teve a cabeçada de frente pro gol do Pedro Raul, uma outra jogada que ele recebe livre na cara do gol e se desequilibra para chutar e ganha o escanteio, além do, claro, do gol impedido e além do gol marcado, né? Então o Ceará teve 3 grandes chances, ao meu ver, além do gol impedido. Aqui ainda é algo que eu gostaria de entender melhor como que o SofaScore coloca essas grandes chances, né? De todo modo, ao meu ver, o Ceará teve 3, eu acho que vocês lembram do que eu tô falando, né? É esse chute aqui do Pedro Raul, certo? Que ele é uma jogada de transição e o Pedro Raul fica, acho que eles ficam no 2 contra 2 e eu não lembro quem que tava carregando a bola, mas ele passa pro Pedro Raul sozinho para finalizar, né? Teve essa finalização de cabeça pro Pedro Raul praticamente sozinho, certo? Ou foi essa? Agora eu não me lembro se foi essa ou se foi a outra que o Pedro Raul... Mas de qualquer jeito, acho que as duas foram de cabeça, né? E teve o gol de fora da área, um belíssimo gol do Lourenço, né? Então, ao meu ver, pessoalmente, eu entendo que isso daqui é uma grande chance criada. Talvez tenha até sido essa que o SofaScore dê, né? Eu acho difícil não dar essa como uma grande chance, porque, de fato, o gol não é uma grande chance criada, é um chute de fora da área, né? Então, talvez nisso a gente concorde, e a cabeçada é um cruzamento. Acho que talvez isso, agora, pensando bem, fique claro porque que ele dá só uma grande chance criada e provavelmente não é o gol, né? De todo modo, o Ceará, se tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica, teria finalizado o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras mantém uma posse de bola, mas uma posse de bola inerte. O Palmeiras não consegue transformar a posse de bola em chance de gol. E aqui, se a gente for por essa lógica, né, o pênalti não seria uma chance de gol. Então o Palmeiras teria o gol e mais uma chance, certo? Que eu precisaria pensar agora... Qual seria essa grande chance do Palmeiras, né? Talvez essa do Sousa. Talvez a do Sousa. A do Evangelista também foi um chute de longe, né? Talvez a do Sousa. Talvez o SofaScore esteja entendendo a chance do Sousa, né? Ali, que ele desperdiça como uma grande chance criada. Pode ser. Enfim, né? De todo modo, a gente sabe que o Palmeiras, de fato, teve acho que 2 chances criadas, além do pênalti, né? Então, o gol do Vitor Roque, mais uma chance criada e o pênalti, que isso todo mundo concorda. O Ceará, porém, teve o gol, um chute de fora da área, uma chance clara com o Pedro Raul, 2 cabeçadas do Pedro Raul e um gol anulado também por milímetro, certo? Então, quando a gente faz as contas, a gente vê que mesmo jogando de forma reativa, o Ceará teve mais chances de acabar com o jogo do que o Palmeiras. E se vocês leram o jogo errado, por favor, comentem. É importante que a gente discuta, né, essas questões. Mas é basicamente isso que eu queria conversar com vocês, né? Então, para finalizar, né, e resumir também um pouco o que foi o jogo, o que eu acho que a gente pode esperar do jogo contra o Universitário, por exemplo. A gente tem lado bom e lado negativo, né? Lado positivo e lado negativo nesse jogo. Lado positivo, Abel finalmente colocou uma dupla de ataque. E deu certo. O Palmeiras virou com dupla de ataque em campo. Não é por acaso que o Palmeiras vai ter volume ofensivo com 2 atacantes e sem os 2 jogadores abertos, e sim com Felipe Anderson e Maurício ali, criando atrás desses 2 atacantes. Alan entrou mais uma vez bem. Então, pontos positivos para o jogo que a gente pode esperar se repetindo contra o Universitário, que é um time que não é o Universitário que a gente ganhou de 6-0 lá atrás, né? É um time um pouco melhor, mas é um time mais fraco que o Ceará, tá? Então é importante deixar isso claro, acho que a tendência é a gente ganhar lá e aqui. Talvez na altitude pode ser que a gente tenha dificuldade, é verdade, né? Mas é um time pra gente ganhar aqui com tranquilidade, e um empate na altitude tá uma derrota, mas fácil de ser... revertido em casa. Então acho que a gente passa do Universitário, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Mas qual que é o ponto positivo? Dupla de ataque, Felipe Anderson voltando e voltando tecnicamente bem, né? E a utilização do Giai hoje um pouquinho também defensivamente foi boa, apesar dele também jogar mais à frente e jogando mal à frente, né? Mais uma partida regular do Evangelista, uma boa partida do Aníbal, que a gente talvez tinha medo dele jogar mal depois do que ele fez contra o Corinthians, né? Então a gente tem pontos positivos no jogo.
Pontos negativos. Posicionamento médio do Felipe Anderson ser, de novo, uma coisa abjeta. Né? Vou colocar aqui de novo na tela. Isso aqui é inaceitável. O Felipe Anderson tem um posicionamento médio mais atrasado do que o lateral do Palmeiras. Né? Isso aqui é inaceitável. A utilização do Felipe Anderson continua sendo muito fraca, muito ruim. E mesmo assim ele conseguiu fazer uma boa partida. E o outro ponto fraco, bom, a atuação do Everton, que achei uma atuação bastante ruim. O Everton que teve postagens bem duvidosas na rede social, né? E agora vem um jogador mais jovem e com muita técnica que talvez coloque ele no banco. Então a gente tem que ver como o Everton vai lidar com essa nova fase. E o terceiro ponto negativo é o indício de que o Abel, se não sempre, vai querer aqui e ali usar o Kelvin em dupla de lateral com o Giai. Bom, para além disso, a moral do time. Palmeiras entrou sem moral no jogo e fez um jogo muito abaixo no primeiro tempo, é inacreditável, é muito abaixo. Então a gente também precisa estar atento para ver como que o Palmeiras vai lidar com essa nova fase, com as críticas, com essa derrota para o Corinthians e com talvez a maior crise da era Abel Ferreira. Não vejo o Abel sendo demitido de forma alguma, acho que todo mundo que viu a minha análise da Leila, ou a coletiva da Leila, sabe que o Abel não será demitido. Não imagino ele pedindo demissão, a não ser que algo muito absurdo aconteça nos próximos jogos. Então a gente precisa entender como melhorar até o final do ano. E se ele vai renovar ou não vai renovar, isso é uma questão para a diretoria, todo mundo sabe que eu sou contra, mas a gente só pode esperar, né? Afinal de contas, a gente não vive uma democracia na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, eu fico por aqui, vocês viram que já escureceu, eu preciso ir embora também, voltar para São Paulo. E eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deem hype se puder. E que comentem pra gente discutir questões táticas, como vocês viram o jogo, o que vocês acharam. Teve mais uma questão que eu não comentei, né? Mas o segundo gol, o gol da virada, ele foi comemorado junto com a Mancha, não foi comemorado com a Central, que tanto apoia o Abel Ferreira, né? O time comemorou junto com a Mancha, que estava vaiando. Acho que isso é muito significativo. Isso pode ter alguns sentidos, né? Mas basicamente, ou uma ligação de fato do time com a Mancha, né? Apesar da quebra da diretoria, ou um sentido de que, tipo, olha, a gente tá aqui, né? A gente vai dar a volta por cima, né? A gente quer vocês com a gente, né? Algo institucional, tipo, façamos as pazes com a organizada, né? A gente só vai saber se essa relação do time com a organizada institucional é realmente do time nos próximos jogos, né? Mas bom, eu fico por aqui. Boa noite a todos. Feliz Dia dos Pais para todos que são pais. E para quem não é também, né? É um feriado, então quem não é pelo menos pode descansar um pouquinho. E é isso, gente. Convido todos também para terça-feira a nossa live, às 8. E bom, é isso. Um abraço a todos.